Lapa, Zona Oeste de São Paulo. A Escola Estadual Romeu de Moraes foi o local que escolhemos para fazer uma observação da prática docente. Durante uma semana do mês de março de 2011, 4 câmeras da Univesp TV gravaram aulas de 3 professores do ensino fundamental na íntegra. Esse material servirá de pano de fundo para a discussão deste e dos próximos 2 programas que tratam de didática geral. Escolhemos as aulas da professora Denise para falar de planejamento. Durante a semana de observação, a professora de ciências deu 3 aulas para uma turma de 6º ano. As 3 estavam intimamente ligadas por um objetivo. O objetivo era que eles entendessem a diferença entre um ser vivo e entre uma coisa não viva. Para atingir o objetivo, a professora planejou uma sequência didática de aulas com vários recursos. Acompanhamos 3. A análise de uma tarefa de campo proposta para casa. Gente, vocês vão conversar entre os colegas a quantidade de seres vivos, planta, que vocês viram no jardim em que vocês pesquisaram. A observação do jardim da escola em conjunto. Eu não sei o que é, mas parece com um tipo de semente, mas eu não acho que é um ser vivo. E a exibição de um vídeo sobre o tema. Estamos aqui com A partir de agora, vamos ver o que aconteceu dia a dia. Nossa convidada é a própria professora Denise, que vai explicar e comentar a sequência observada. Você vai pensando numa sequência didática, como fazer com que o conteúdo seres vivos, através de uma quantidade previstas de aula, né, 4, 5, 6, dependendo da turma, né? O que fazer nessas aulas, estratégias diferentes para que esse aluno aprenda este conteúdo. Denise começou corrigindo a lição de casa, que era identificar os seres vivos citados em um determinado texto. Quais foram os seres vivos mencionados no texto acima? Aline? Orquídeas. Mas a orquídea é um ser vivo? A orquídea é uma flor? E por que vocês chegaram à conclusão que a orquídea é um ser vivo? Porque ela nasce, cresce, se reproduz e morre. O aluno Lucas Afonso falou o nome de um ser vivo que não estava no texto. Afonso? as tulipas. Mas tem tulipas nesse texto? Eu pensei numa flor. Ah, você pensou numa flor chamada tulipa? Tulipa é um vegetal? É uma flor? É um ser vivo? Mas contem para o Lucas, tem tulipa no texto? Não. Então, um ser vivo, que também é um vegetal e que eu tenho no texto. Os girassóis. Girassóis? Os alunos começaram a contar histórias e a professora aproveitou. O que foi? Olha que interessante ele falando. A plantinha que a mãe dele tinha no vaso morreu. E ele acha que, entre outras coisas, é porque faltou o cascalho no fundo do vaso. O plano previa juntar os alunos em dupla para responder à questão seguinte. Ele vai fazer com os de trás, ele vai fazer com os de trás e assim vai, combinando para responder a próxima questão. E aí eu vou olhar quem está sem dupla. Vocês vão discutir, em primeiro lugar, bem baixinho, sobre o que será que eu aprendi nessas aulas. Ainda agrupados, a professora pediu que eles discutissem outra atividade feita em casa. Era uma tarefa a campo, eles tinham que pesquisar um ambiente, eles foram em ambientes diferenciados
Então a aula foi muito produtiva. A grande maioria, quase todos, fizeram a pesquisa e trouxeram o material. Vocês vão conversar entre os colegas a quantidade de seres vivos, planta, que vocês viram no jardim em que vocês pesquisaram. E você já comeu milho de lá? Ainda tá crescendo. Ainda está crescendo? O que mais que ele planta? Olha, gente, que legal. Tem alguns alunos que moram em casas que têm terrenos grandes no fundo do quintal. O Vitor Hugo, por exemplo, ele tem um quintal grande e o pai dele fez uma pequena plantação. William Pereira, me conta um pouquinho do jardim que você foi. Das perguntas. Que num vaso ou num jardim, pelo menos que menor, que seja, moram ou visitam animais. E também aprendi que os seres não vivos ajudam aos seres vivos e que sem os seres vivos não vivos, os seres vivos não vivos. Você já viu tipos diferentes de barata? É isso? Já vi uma pintada. Você já viu baratas em matos e você já viu baratas caseiras, é isso? O Lucas já viu até uma barata voadora. E você disse que você viu uma barata pintada? Ela parecia uma onça. Parecia uma onça. Na hora de passar a lição para a próxima aula, um menino resolveu falar do pai. Denise, que ainda não conhecia os alunos direito, explorou a conversa. Como que é? Carrega o quê? Aí ele não consegue trabalhar em dias de chuva. Você sabe como que é o nome da profissão dele? É carregador de barco. Como que é? Como? Caçambeiro. De basculante. Você tem que rever o seu planejamento a toda a aula, porque você calha de você planejar uma sequência didática, por exemplo, para 3 aulas e ter um imprevisto na sala que você tem que dar atenção. Então, é o que a gente chama aí das demandas de aula, no caso. No segundo dia de observação, a professora continuou a explorar o conceito de ser vivo. A tarefa de campo foi no jardim da escola. E nós iremos verificar a presença de vida no jardim, tudo bem? Então tá bom. Nós iremos separar a sala em grupos e vamos organizar toda a saída a partir daqui. O grupo 3, 4 e 5 vão ficar no jardim atrás da escola. A temperatura nós iremos olhar no jornal, a temperatura do dia, que nós iremos fazer a pesquisa em sala, e as características do solo. Então, vocês vão afastar as plantinhas e olhar se é um solo mais escuro, se tem mais areia, se tem mais pedrinha, se ele é mais claro, se ele é avermelhado, qual é a cor do solo. Nós vamos organizar a nossa saída. A partir de agora, cada responsável pelo grupo vai sair com o seu grupo. O primeiro grupo a sair é o grupo do Afonso. O jardim já é previsto nesse currículo, a leitura já é prevista nesse currículo. O que o professor ele precisa é enriquecer e trazer novidades, né? Então, você pensa, se ele já te traz uma sequência didática mais ou menos pronta, como enriquecer essa sequência para que o aluno aproveite melhor a aula? Eu não sei o que é, mas parece com um tipo de semente, mas eu não acho que é um ser vivo. Você acha que não é um ser vivo? Você acha que pode ser as sementes dessa planta? Talvez pode ser a semente. Então você mexe nela, você olha por dentro. Olha, Tem uma aguinha ali. tem uma aguinha, então você vai marcar todas essas características. No seu desenho você vai fazer a folhinha dessa palmeirinha aqui, você vai fazer todos esses desenhos, tá? Olha se não tem nenhum bichinho no meio.
Formigas. Por aqui, ó. Ah, não achamos nada. Procura com a lupa. O seu grupo está seguindo a ordem da apostila? Responderam a questão número 1, responderam a questão número 2, responderam a questão número 3. Olha, por exemplo, tem gente que está na sombra, tem gente que está no sol, a temperatura é diferente? De volta à sala, Denise preparou atividades relacionadas ao trabalho no jardim. Luiz, quais foram os animais que vocês viram? Formiga, minhoca, caracol e Maria Fedida. Vitória, quais foram os animais que vocês viram? Aranhas, tatu-bola, formigas, lagartas, um ninho de caramujo, borboletas. Só tinha isso de seres vivos? Tinha mais o quê? Árvores, vegetação miúda, que era aquela vegetação rasteira. Alguém viu mosquito? Anotaram? O grupo dele peguei minhas coisas. Tipo, eu e a Maria Clara, o nosso grupo, a gente viu um negocinho de borboleta. Um casulo? Que legal! Vocês vão reproduzir o desenho do local. Podem pegar o estojo. Em um momento, a professora conseguiu ligar o que os alunos viram no jardim a um conteúdo que estava num texto lido anteriormente. As meninas repararam que na árvore lá tinha uma flor que nós vimos no texto? Tinha uma flor chamada orquídea. Denise contou que estava previsto para o terceiro dia de observação. Amanhã nós iremos começar a ver. A partir do momento nós trabalhamos o micro, que é o jardim, os seres vivos do jardim. Agora eles vão começar a entender o ambiente geral. Então nós vamos começar pelas regiões brasileiras, onde eles vão ver a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado. Para finalizar os nossos seres vivos, eu trouxe um vídeo para vocês. Bem pequenininho. Estamos aqui com preste atenção. Há 3 coisas sobre a mesa. Sua tarefa é muito simples. Se é um vídeo, por exemplo, como foi uma das aulas, esse vídeo ele teve que ser preparado em casa, ele teve que ser testado na escola. Algumas crianças ainda se esqueciam de que as plantas também fazem parte dos seres vivos. Então, quantos seres vivos, Shirley? 4. Então, agora ela vai me falar o nome dos 4. Formiga, tatu-bola e Agora, quem vai falar é a Maria Clara? Quantos? 8. aranha, caracol, formiga, casulo, ônibus, cobra, lagarta, borboleta, mandava. Esse roteiro de perguntar em uma aula através da chamada, na outra aula por fileiras, numa outra aula só meninos, na outra aula só meninas. Então você acaba, sim, pensando antecipadamente como que você vai conduzir ou aquela leitura ou aquela correção. É o que você chama de script. Então tem que ter um roteiro, tem que ter uma sequência e você tem que pensar. Denise insistiu na inclusão dos vegetais na conversa. E, finalmente, ligou os seres vivos ao tipo de habitat, completando a sequência didática que queríamos mostrar. O que nós iremos estudar agora, que são as regiões brasileiras, eu vou perceber que tanto plantas como animais, eles vão viver de acordo com o ambiente que os cercam. Então, nós iremos começar lá na página 14. Bom, vamos assistir a aula então da nossa coleguinha Denise. Toda essa experiência foi assistida pelos professores e coordenadores pedagógicos da Escola Romeu de Moraes e gerou discussão no HTPC, o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo.
O legal dessa aula da Denise é justamente isso, né? Ela pega a tecnologia, vai lá, escuta o fulano, responde, volta, que nem o Thiago colocou lá, é um exemplo, né? Escuta, o fulano responde você, agora você, vamos organizar o tempo. Entendeu? Entenderam? Então é assim, existe, isso é o que a gente chama de uma aula planejada. E o que é ser professor? O que é dar uma boa aula? Quando a gente pega esses temas, o que é dar uma boa aula? É só o professor pode responder mediante ao ato criativo dentro da sala de aula. Então não adianta eu pedir para vocês entrarem em quadrados. Como, por exemplo, na aula da Denise, que a gente vai ver, ela entra com um objetivo, ela tem um determinado objetivo, certo? E ela alcança esse objetivo, mas para chegar lá, ela discutiu várias outras tantas coisas. Então o professor tem lá uma didática, tem a sequência da sua didática, se ele tiver um planejamento e preparado, né, ele vai conseguir lidar com essa incerteza. Quando ele se prepara bem, ele pode estar prevendo as vicissitudes que podem acontecer, isso vai fazer com que ele flua melhor a aula dele. Sim. No final deste curto processo, falamos com a professora Denise. Nossa observação despertou questões que ela pretende pensar daqui para frente. Você aprender a organizar a fala, tanto do professor quanto do aluno, para ter essa troca, para que não fique só um falando, ou só o professor, ou só o foco em um determinado aluno, é uma coisa que chama muita atenção. Muito. Então, assim, como organizar esse princípio de conversa entre o professor e o aluno de sexto ano, aí no caso, né? Para que a aula fique gostosa, que todos participem e que não seja aquela euforia total.